Queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor aqui na Igreja Batista Nacional El Shaddai. Nós estamos na cidade de Lagoa da Prata, Minas Gerais, e esse é o nosso Sementes da Fé. E nós estamos em Gênesis 36. Estamos caminhando, começamos aí, depois você pode procurar aí. Você vai ver que nós começamos de Gênesis 1. Primeiro nós pregamos várias coisas, depois nós começamos aqui devagarzinho, tirando uma, duas pregações em cada capítulo. E agora nós estamos já no capítulo 36, que é o capítulo aqui dos descendentes de Esaú. É um capítulo que faz parágrafo, faz menção de 1 Crônicas 1, 35, 37. Então nós temos aqui fulano gerou Beltrano, que Beltrano gerou Ciclano, sabe aqueles negócios da Bíblia? Aquelas listas genealógicas. Mas tem um detalhe interessante aqui no versículo 6 e 7 que eu queria destacar. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa, e o seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Olha que legal. Esse texto acontece nesse texto o que aconteceu com o pai deles, o avô deles lá atrás. Abraão, que é pai de Isaac, que é pai deles aqui, então Abraão é o avô deles. Abraão levou um sobrinho chamado Ló, nós já falamos sobre isso. E chega um momento que Deus fala para Abraão, quero que você se separa do seu sobrinho Ló. E Abraão então chama Ló e fala, escolhe aí para onde você vai e eu vou para o outro lado. Bom, eles se separam, nós já pregamos sobre isso. Agora nesse capítulo 36 já é a vez de Esaú e Jacó se separarem. Eles já estão apaziguados, eles não estão assim brigados, eles não estão mais com ódio um do outro, mas eles agora precisavam se separar. E é interessante que isso parte de Esaú e não de Jacó. Pela primeira vez, Esaú tem uma atitude interessante, inteligente. Esaú chega e fala, não dá para a gente habitar na mesma terra, nós já brigamos uma vez, eu não quero brigar com você, você é meu irmão, você tem muita coisa, eu tenho muita coisa. Então vai o seguinte, eu vou pegar tudo aqui e vou para outra terra. Ele vai para um lugar chamado Monte Seir. Então Saul, que é Edom, habitou no Monte Seir. Ele vai para outra região e ele vai habitar ali. Então o que eu queria destacar nesse capítulo, que é um capítulo de genealogia, com poucas informações assim, a não ser quem é pai de quem e quem é filho de quem. Eu destaco que num momento eles precisaram separar para continuar dando bem. Esse texto é interessante. Às vezes você vai ouvir essa palavra e você vai refletir um pouco sobre algumas coisas que talvez você precisa tomar como decisão. Quem sabe você precisa separar do Jacó, quem sabe você precisa separar do Esaú. Abro parênteses, não estou falando de casamento não, estou falando de amizades, eu estou falando de estar junto. Às vezes a gente precisa, para ficar melhor, tomar um pouco de distância. Para ficar bem, a gente precisa às vezes manter uma distância. Sabe aquela coisa de morar todo mundo junto, no mesmo quintal, e aí vai casando os filhos, e os filhos vão fazendo uma casa no fundo do quintal. Geralmente, pode ter exceções, isso vai dar uma briga, vai dar um problema, vai dar uma falação, porque sempre tem alguém que é dono da razão. E nesse texto aqui, Esaú preferiu pegar o gado, a família, pegar tudo, nos dois versículos destaca aqui, e ele vai para um lugar, Jacó fica no outro, e o texto diz que a terra não suportava os dois, eles eram muito ricos, então a terra não dava para os dois. Às vezes precisa tomar atitudes como essa que Abraão tomou com Ló, que Esaú tomou com Jacó, ou seja, para manter a paz, para manter-se em paz, sem nenhum tipo de confusão, às vezes é importante cada um ter o seu lugar para estar. Jacó e Esaú tiveram que, para não brigar, para não ter problema, para morrerem em paz um com o outro, cada um teve que seguir uma direção. Não são inimigos, não se tornaram inimigos nessa atitude do 36, se tornaram inimigos lá atrás, mas aqui não. Aqui eles estavam bem, mas eles preferiram, na verdade foi Esaú que preferiu tomar uma distância. Eu te pergunto, será que você não tem alguém que você precisa talvez dar uma distânciazinha, até para vocês se darem melhor? Repito, não estou falando de casamento, tá bom? De casamento não, eu estou falando de amizades, de
sabe, de companheirismo demais, de amigo de jogo, né? Amigo disso, amigo daquilo, e às vezes esse encebar demais, essa coisa muito pegajosa, essa coisa muito grudenta. A palavra de Deus disse assim, olha, tira o pé da casa do teu irmão para que ele não enfades da sua cara. Achastes mel, come só o suficiente para que você não venha se repugnar daquilo. Então a gente precisa ter essa atitude, a atitude de Esaú e de Jacó. Qual foi? Se distanciar para o coração ficar junto. Tomar uma distância para viver em paz. Isso é importante, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é para que a mesma coisa aconteceu com Abraão e Ló, a mesma coisa aconteceu com Esaú e Jacó, possa também, se necessário for, ser dirigido pelo Senhor para acontecer. É aquela distância que a gente precisa tomar de segurança, é aquela distância que a gente precisa tomar para se manter em paz, para se manter bem. Isso acontece muito no seio de família. Às vezes aquele bolo, aquela coisa, e aí tem casamento, e aí casa com pessoas que já são diferentes, e aí daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, a gente está se odiando porque está muito perto. Talvez se nós tomássemos uma distância, em paz, com segurança, viveríamos melhor. Então ajuda quem precisa ser ajudado nessa área para que tome suas decisões em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, pensa nessa palavra, medita nela, releia o texto e Deus vai te completar a obra no seu coração. Deus abençoe.